em algum lugar um buraco, uma folga. A maioria dos alunos não tem esse buraco, essa folga. Não tem. Então, compensação de horário é só uma ilusão que vai gerar o que em você? Frustração e um mega sentimento de culpa. Porque você vai ver que não rolou de verdade aquela compensação. E se rolou, você prejudica o dia seguinte. Quer dizer, a gente precisa tirar da sua vida esse efeito bola de neve. Concordam? Vamos falar uma outra coisa sobre procrastinação. Vocês, imagino que alguns aqui eu sei que são meus alunos e tem. Alguns não são meus alunos no coaching ainda, então eu não sei se tem. Metas de volume, aquelas metas que a gente estabelece. Idealmente, eu não gosto de meta de volume semanal, tá? Que eu acho que fica muito faca no peito. Mensal é melhor. Porque ao longo da matéria você tem uma flutuação, assim, digamos, de níveis de dificuldade. Então, se você põe uma meta mensal e uma meta semanal e naquela semana você está estudando licitações e contratos, amor, provavelmente vai dar ruim a sua meta. Porque ali é uma aula típica, maior, mais trabalhosa. Por isso que eu não gosto de fazer a meta semanal, porque depende muito da aula que você está vendo, naquele momento, a sua velocidade. Por isso que é melhor criar uma meta mensal que aí comporta essa flutuação natural da matéria, né? Quando a gente cria metas de volume, uma coisa que causa muita procrastinação é você se sentir oprimido, sufocado, incapaz. Porque você se sente tão péssimo, tão incapaz, que você fala, gente, eu vou nem olhar para o estudo, porque eu penso em estudar, já me dá, ó, palpitações. Muitas vezes isso acontece porque a gente cria umas metas de volume absolutamente irreais. Então, muita atenção com a sua expectativa do que você vai fazer em uma semana, em 2 semanas, em um mês. Eu noto que, principalmente o aluno que chega até mim começando coaching, expectativa de velocidade é absurda. É muito, muito longe da realidade. Aí você me pergunta, o que é uma expectativa dentro da realidade? Claro, cada aluno tem uma situação. Quando eu tô aqui falando com vocês, tem alunos aqui que eu sei que são iniciantes. Como eu sei que tem alunos aqui que têm 5 anos de estudo. Então, são realidades muito diferentes, né? Não se comparem, porque as pessoas têm história, cada um é uma história, cada um é um tempo de estudo, mas eu vou dar para vocês uma média aqui de velocidade para você parar e pensar se a sua meta de volume não está excessiva e isso não está te deixando em pânico, gerando procrastinação. Em média, quando você tem uma carga horária semanal de umas 4 horas e meia para determinada matéria, vamos dizer, um bloco de 1 hora e meia na segunda, um bloco de 1 hora e meia na terça, um bloco de 1 hora e meia na quarta, tá? Quando você tem essa carga horária mais ou menos para uma disciplina, você vai conseguir bater ali pensando mais ou menos num PDF tipo do direção, do estratégia, aquele PDF clássico, que é grande, a gente sabe que é grande, né? Você vai bater ali, naquela disciplina com essa carga horária, 2 a 3 PDFs por mês. Se você está vendo aquilo pela primeira vez. Se tudo correr lindamente, tá? Se tudo correr lindamente, é 2 a 3 PDFs mês. Se for uma matéria que você tem muita dificuldade, 2 PDFs você já é herói, heroína. Quando a gente tem esse conhecimento e começa a fazer as contas, às vezes a gente percebe que a nossa expectativa está descolada da realidade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês de como eu percebo que a expectativa fica assim, fora da realidade. Quando o aluno não tem meta de volume, é aí que piora a situação. Porque ele acha, quando a gente fala assim, não, faltam 2 meses para a prova, ou 3 meses, ou fala, eu acho que a prova vai acontecer em 4 meses. Quando você pensa em meses, a impressão que dá é que dá para bater um edital. Você fala 3 meses, parece muito tempo. Ah, dá para ver o quê? Ah, tranquilamente 3 meses. Dá para ver essa matéria aqui, uns 10 PDFs. Dá para ver 10 PDFs? Só se você fizer 3 PDFs mês, você vai fazer 9 PDFs em 3 meses naquela matéria. Isso, se nada der errado. E qual é a chance de alguma coisa dar errado no caminho? 100%. Vamos falar a verdade? 100%. Você vai ter uma aula que você vai agarrar. Você vai ter uma aula que você vai ter que repetir porque você chegou na bateria de questões e foi péssimo. E você percebeu que não entendeu foi a nada. Tem aula que você começa a ler, parece que tá em grego, você fala, não, essa aqui eu vou ter que acompanhar com a videoaula também, né?
Porque não dá, eu não estou entendendo o PDF. Tudo isso vai gerando atraso. E aí bater essa meta de 3 PDFs mês fica muito mais sofrido. Claro que alunos mega avançados, que estão em fase de revisão, que já estão careca de saber a matéria, não estou falando dessa galera. Essa galera é outra velocidade, tá? Eu estou falando uma matéria que você está aprendendo. Não uma matéria que você está só revisando, uma matéria que você está aprendendo. Essa é a velocidade. Então, às vezes a pessoa fica na expectativa de que ela vai ver todas as matérias do edital em 3 meses, sendo que se você botar ali no bico do lápis, não tem condição. Você teria que ver 5, 6 PDFs mês para bater aquilo que você está imaginando. Entendeu? E aí a pessoa começa com: eu sou muito lenta. Eu estou estudando muito devagar. Tá estudando devagar? Se o seu percentual tá ruim nas questões, você não tem que se preocupar em estudar mais rápido, você tem que se preocupar em estudar melhor. Mas a vontade de dar o check no edital é grande demais. Parece que só acalma o coração quando você vai lá do lado daquele tópico do edital e faz check, né? Então, tô falando de tudo isso, pessoal, porque é todo esse peso, toda essa expectativa irreal, toda essa cobrança que você está colocando sobre você, que não é humanamente possível cumprir, isso gera procrastinação. Falei com vocês no início da aula o seguinte: num extremo da procrastinação, a gente tem a preguiça, que não costuma ser o caso do concurseiro. Por quê? Porque você quer passar. Você escolheu, você não é criança, ninguém te colocou aqui, você veio porque você quis, você se colocou nesse mundo de concurso porque você quer, porque você precisa, porque você acredita que é o melhor para sua vida. Então a preguiça, ela até existe, mas é muito pouco. São poucos momentos. Então no extremo tá a preguiça, na outra tá o quê? O burnout. Você acha que o concurseiro tende para qual extremo? Com a vida que vocês levam, com o nível de estresse que vocês administram, com o medo que vocês sentem, com a pressão que vocês sentem, vocês acham que vocês estão em qual extremo? Manda aí para mim. Manda aí no chatzinho, que eu quero vocês participando da aula, gente. Vocês estão mais tendendo para preguiça na hora que você procrastina ou para o burnout? Vamos falar um pouquinho sobre burnout. Burnout, gente, com certeza. O que é o burnout, para quem não sabe? Burnout é um esgotamento. É um esgotamento extremo, que você não consegue fazer nada, você não consegue ler uma linha. Eu tive um burnout e quando eu me vi naquela situação, eu só conseguia pensar o seguinte: se eu soubesse que isso existia, que esse problema, que isso podia acontecer, eu tinha maneirado mais. Então eu tô aqui para te avisar o que é um burnout, que eu não fui avisada e eu fui desembestada. Eu só parava de estudar quando eu passava mal. Eu achava que aquilo ali era o meu carimbo de pode parar. E eu fiz isso muitas vezes. E o que eu ganhei com isso? Um burnout, um transtorno de ansiedade que eu levei uns 5 anos para curar. Valeu a pena? Não, não valeu. Ah, mas você passou no concurso. Eu não passei por isso, eu passei apesar disso. Gravem o que eu tô dizendo. Eu tive um burnout e um transtorno de ansiedade. A banca exigiu isso de mim? Não. Quem fez isso comigo fui eu e mais ninguém. Foram decisões que eu tomei. Parte por ignorância, no sentido de não ter informações, parte porque a minha personalidade é exagerada. Eu sou uma pessoa exagerada. Eu procuro modular isso em mim, mas eu nasci assim, gente. Eu sou exagerada para as coisas. Entendeu? Então, eu reconheço isso em mim e procuro modular. Então, o que aconteceu quando eu tive o burnout? Eu estudei muitos anos para a prova da Receita Federal. Aí você pergunta: você queria muito ser fiscal? É o seu talento? Você é uma pessoa de exatas? Não, amor, não sou. Eu odeio cálculo de morte. Eu sou totalmente de humanas. O que eu amo na vida? Escrever texto para vocês, escrever livro, escrever os posts. Eu sou assim, humanas do fio de cabelo ao dedo do pé. Mas por que eu fui para uma prova que não tinha nada a ver comigo e hoje eu vejo isso? Porque eu não sabia que existiam outras. Isso é 2006, gente. Eu cheguei aqui, era tudo mato. Era medieval naquela época. Eu não sabia nem as opções de prova que eu tinha. Então eu fui muito no escuro e fui seguindo, né? E o que aconteceu? Eu passei por uma série de situações que eu nem vou citar aqui, porque senão eu vou ficar a aula inteira
contando as tretas da minha época de estudo. E aí, quando saiu o edital, eu já estava exaurida. Mas exaurida no nível que eu nunca tinha sentido. Aquilo ali era um burnout extremo. Eu lembro de abrir os livros, até das matérias que eu gostava. Eu gostava muito de direito administrativo. Tanto que até hoje, 10 anos já de servidora, eu lembro muita coisa, é assustador, que eu adorava. Eu falava, não consigo estudar nada, vou estudar direito administrativo. Eu não conseguia ler uma linha. Alguém já sentiu isso? Eu acho que Lala já sentiu, né, Lala? Que eu já conversei com Lala sobre isso já, e tô vendo um monte de gente assim, ó, né? Você quer fazer, Chay também, você sabe que precisa. Você quer mais do que tudo na sua vida estudar naquele momento. Você abre o livro e só corre a lágrima. Porque não vai. Parece que teu corpo não te obedece, parece que teu cérebro não te obedece. E você questiona, poxa vida, minha força de vontade sempre bastou. A minha força de vontade sempre me empurrou para frente. Cadê essa força que me empurra para frente? Ela acabou. Eu não entendia naquela época o que estava acontecendo, porque naquela época nem se falava em burnout. Eu fui descobrir o nome anos depois. Só que não dava. Mas sabe por que não dava mesmo? Por isso, quando eu escuto alguém falando é mimimi, eu falo, amor, você não sabe, você nunca teve. Porque quem teve sabe que é uma limitação física praticamente. Não vai, não dá. E eu não conseguia lembrar nada, e o pior, eu não conseguia aprender nada, eu não conseguia ler, e tudo que eu sabia tão bem começou a se embolar na minha cabeça. Coisas muito básicas. Eu não conseguia me lembrar. Inclusive, o burnout foi tão sério que se eu tivesse batendo papo, isso durou muito tempo, tá? Arrefeceu um pouco, melhorou um pouco, mas até depois que eu tomei posse, eu lembro de um ano depois que eu tomei posse, eu ainda tinha esse problema. Quando eu ia conversar com as pessoas, assuntos banais, amenidades, eu esquecia muito as palavras. Já parou para pensar o tanto de exaustão mental, de saturação mental que uma pessoa tem que estar para esquecer palavras do cotidiano? Eu lembro que me dava agonia de bater papo com as pessoas, porque as palavras sumiam da minha mente. Levou muito tempo, assim, um ano depois de aprovado o burnout, eu não tinha passado ainda. Eu ainda estudei uns 2 anos depois do burnout. E mesmo assim, ainda foi mais um ano depois da posse que eu ainda sentia que eu esquecia as palavras. Então, isso não é mimimi. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Para a qual vocês precisam estar atentos. Porque sabe o que é cruel? Não dá burnout na galera sem compromisso. Ó, a Renata falando, eu tive e tô descobrindo agora, nessa conversa, né? O que foi que aconteceu? A galera que é descompromissada nunca saberá o que é um burnout. Elas estão protegidas. Aquela galera que é cri-cri, que sempre teve força de vontade para tudo, aquela galera que é esforçada, aquela galera que é mais tendendo ao perfeccionismo, aquela pessoa que sempre foi bom aluno na escola, bom aluno na faculdade, sempre se orgulhou disso. A Silvia falando, já esqueci palavras, nomes. Gente, era bizarro. Era bizarro. Eu não me reconhecia. Era triste de ver. Assim, eu fiquei preocupada de nunca mais voltar ao normal. Então, é essa galera que tem essas características, esse histórico de vida. Vocês já leram o meu artigo Síndrome do Aluno Nota 10? Eu acho que um monte de gente já leu. Quem não leu, depois eu vou botar no grupo. Ó, Tairone falando, eu já tive isso, juntou culpa com depressão. A gente entra, ó, tem 2 espirais na nossa vida. Espiral positiva e negativa. O burnout, você vai para baixo. Porque você não consegue fazer, entra em desespero, fica frustrado, uma coisa ruim vai puxando a outra. Mas então, voltando ao que eu estava dizendo. Pessoal, quem tem esse perfil de aluno nota 10 na escola, na faculdade, perfeccionista, empenhado, vocês são muito mais suscetíveis a um burnout. Por quê? Porque vocês vão exagerar no estudo. Vocês tendem a exagerar no estudo. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Faz, né? Aí, lembra que eu falei quando a gente estava no início da aula, que eu falei assim, poxa, se tivesse pelo menos um carimbo, né, um recibo, falando assim, olha, pode descansar porque agora já tá perigoso um burnout. Então, agora pode descansar sem culpa que você merece, digamos assim.
Aí seria mais fácil, que a gente ia descansar sossegado. Mas a gente não tem. Lembra que eu falei com vocês, gente, eu vou passar para vocês um parâmetro que eu desenvolvi para mim, até que Regininha, que tá aí na aula, falou, gente, ela passou para mim e funcionou? Para você conseguir fazer esse discernimento entre tô descansando ou tô procrastinando. Primeira coisa, se você tá fora do teu cronograma, se o horário é fora do teu cronograma, você está sempre descansando. Não existe procrastinar fora do horário de estudo. Tá fora do horário de estudo, você está descansando. Tá claro isso? Não existe culpa, não se permita. Você tem que enxergar seu horário de descanso não como tempo perdido. Ai, não, gente, anota isso, hein? Não pode enxergar o período fora do cronograma, que é o descanso, como tempo perdido. Ali é tempo investido. Não é tempo perdido, é tempo investido. Tempo investido em quê? Na sua saúde física, na sua saúde mental, digo até mais, na sua sanidade mental. O descanso não é opcional para o ser humano. O descanso, ele é biológico. Você precisa. Ah, mas eu sou muito esforçado. Desculpa, você continua precisando porque você continua sendo um ser humano. Não interessa o quão esforçado você seja. Ah, mas eu vi que fulano estuda 12 horas. É mentira, amor. Eu te garanto. Tá bom? Isso é lenda urbana, gente. Eu tô ouvindo isso, eu tô pra conhecer essa pessoa que até hoje eu não conheci esse ser humano. Tá? Então, primeira coisa, o período fora do cronograma, primeiro parâmetro. Período fora do cronograma é sempre descanso, nunca procrastinação. Vou dar um exemplo. Já me perguntaram assim, olha, eu estudei de manhã, estudei de tarde. O que eu faço à noite? Eu vejo uma videoaula, eu só reviso porque é mais leve, eu faço questões. Sabe qual é a resposta para uma pessoa que estudou manhã e tarde? O que você faz de noite? Você senta no seu sofazinho e você liga sua Netflix. É isso que a pessoa faz quando ela estudou manhã e tarde. Você não pode estudar nos 3 períodos do dia. Você vai estudar em no máximo 2. Manhã e tarde, ou tarde e noite, ou... É isso. 3 períodos do dia tá errado. Vai te dar um burnout. É certeza que vai te dar. Só não sei quando, mas vai te dar. E você não quer viver isso, acredite, tá? Então, fora do cronograma é sempre descanso. Máximo de períodos de estudo num dia, 2. Simone falando, quem trabalha 8 horas? Gente, vou falar sobre as pessoas que trabalham 8 horas. Ah, isso se não tá no pós-edital, né? Gente, não, no pós-edital também. No pós-edital também. Vamos falar. Gente, é tanta coisa que eu tenho que falar com vocês. Tô falando que essa aula hoje vai passar do horário muito. Vamos lá, vamos falar do pós-edital. Depois, se eu me perder do que eu tô falando, vocês me lembram, tá? Que é um monte de assunto ao mesmo tempo. Pós-edital. Criou-se um mito de que no pós-edital o ser humano se transforma num robô e abre mão de todas as suas necessidades básicas da sobrevivência. Criou-se o mito de que no pós-edital o concurseiro é de ferro, porque ele tá com muita adrenalina. A adrenalina é tão grande que você não vai sentir sono. A adrenalina é tão grande que você não vai sentir fome. Você virou um robô no pós-edital, né? Criou-se esse mito. O aluno às vezes me pergunta assim: ah, mas como é que eu estudo no pós-edital? Veja bem, se tiver uma técnica de estudo muito incrível para ser usada no pós-edital, pensa comigo, por que a gente não está usando ela desde sempre? Alguém me explica isso. O pós-edital, ele tem que ser praticamente igual ao pré-edital. É isso. Por que o povo se descabela no pós-edital? Porque não fez bem o pré-edital. E eu vou te dizer, é raríssimo um aluno que não fez um bom pré-edital passar no concurso. Mesmo que ele estude 12 horas por dia no pós-edital. Pronto, falei. Sabe por quê, gente? Veja bem. O que é o pós-edital? Estourando 8 semanas. São 2 meses, 8 semanas.
Ali, você vai ter que revisar o que você já viu e lidar com eventuais mudanças no edital que você não estava esperando. Entrou uma matéria nova ou uma matéria que não tinha muito peso, de repente virou central no seu concurso, e aí você tem que dar mais atenção para ela. Quer dizer, se você está desesperada arrancando os cabelos no pós-edital, é grande a chance de já ter dado ruim para você. Entenderam? É grande. É impossível passar? Eu nunca digo que é impossível, porque eu já vi de tudo nessa vida. Mas é muito improvável. Vale a pena você se descabelar no pós-edital? Muito provavelmente não vai valer a pena. Sabe o que vale a pena? Você escolher uma prova que está um pouco mais distante e você chegar no momento que o edital sai com o edital anterior, se não todo visto, praticamente todo visto. Aí você vai chegar no pós-edital, vai manter a mesmíssima carga horária que você tinha antes. E o pós-edital, para a galera que está comigo e já fez pós-edital comigo, o pós-edital é até mais tranquilo do que o pré. Por quê? Isso é um contrassenso pelo que a gente ouve, né? Você acha que você tem que estar louca, se descabelando, senão você não vai passar. Pelo contrário. Os meus alunos que passam, normalmente, são pessoas que tocaram o pós-edital até mais tranquilo do que o pré. Por quê? Porque já está tudo visto. Eles estão só revisando e estudando uma ou outra novidade que apareceu. Na semana da prova, que o povo tá achando que não é para dormir, eu baixo a carga horária de todo mundo. Quem já fez acompanhamento comigo sabe que eu baixo a carga horária para você dormir mais, para você chegar inteiro no dia da prova. Eu tiro meia hora de cada matéria do dia, em regra. Quer dizer, esse negócio de ficar se descabelando no pós-edital, aumentar a carga horária ou inventar uma técnica louca, gente, isso aí não dá certo, não. Não dá. Então, no pós-edital é para se rasgar? Não, não é não. É para fazer igualzinho que você vinha fazendo. Você só vai dar continuidade ao que você vinha fazendo. Entenderam? Então tá. Falei que eu ia dar 2 parâmetros para vocês. Qual foi o primeiro? Tá fora do cronograma. Voltando ao que a gente estava falando. Tá fora do cronograma é descanso e não procrastinação. Certo? Ok. E quando o cansaço, a procrastinação bate, pá, no meio do cronograma? Era para você estar estudando pela sua programação, mas você não está. Aí que o bicho pega, porque aí que dói mais. Aí dói mais. Porque você sabe que era para você estar fazendo. Mas olha só. Como é que a gente vai saber se você está exagerando em forçar a barra ou é melhor você parar? Eu criei uma regra para mim, que pode ser que não funcione para você, mas pode ser que funcione. Então, vou passar para vocês. Eu tinha a seguinte regra. Eu estou cansada a ponto de não conseguir fazer uma coisa que eu gosto? Se eu tivesse cansada a ponto de falar assim, Gabriela, vai no shopping comprar uma roupa, eu falo, ai não, prefiro dormir. Aí, então, eu realmente estava precisando parar para descansar, porque aí tava feia a coisa. Agora, eu não tô com força para estudar, mas eu tô com força para passear, aí eu já achava que eu tava procrastinando. Entenderam o parâmetro? Se eu aguento fazer uma coisa legal, eu aguento estudar. Se eu não aguento nem fazer uma coisa legal, então tá na hora de parar mesmo. Mesmo. É um parâmetro que me ajudou muito a tomar decisões. Claro, gente, que olha só, isso aqui não serve para uma pessoa que tá com burnout, tá? Porque a pessoa com burnout, ela precisa passear e descansar e ela tem que, né? Ela vai conseguir passear e descansar, ela não vai conseguir estudar. É uma outra questão, é uma situação extrema o burnout. Eu não tô falando para quem tá vivendo burnout agora. Num dia normal, que você tá estudando normalmente, mas que você falou assim, cara, eu não tô conseguindo hoje, não tô conseguindo. Eu insisto ou eu não insisto? Pensa, se você consegue fazer uma coisa legal, uma atividade legal, fazer um passeio, você aguenta estudar. Se você não aguenta fazer uma coisa legal, se você só quer saber de deitar e ficar caído no sofá ou na cama, aí você precisa descansar mesmo. Isso é um parâmetro bem claro, esse parâmetro de descanso, tá? Clareou, pessoal? Faz sentido para vocês isso? Tem muitas coisas que você pode fazer no momento que a procrastinação
você começa a sentir que você está procrastinando, para tentar driblar um pouco. Às vezes a gente está procrastinando porque a gente tem dia que a gente não tá muito legal para estudar. Isso é normal. Troca de matéria. Experimenta. Antes de chutar o balde e não estudar nada, primeira coisa, reduz meia hora de cada matéria do dia. Primeira providência num dia que você está sentindo que não está fluindo. Reduz a carga horária de cada matéria. Isso já dá uma animada, porque você pensa assim, ah, não, isso aqui eu dou conta de fazer. O completo eu não vou conseguir, mas se eu tirar meia hora de cada matéria, eu acho que até vai. E você ganha um tempo extra para descansar. Então, primeira providência, bateu a procrastinação, providência 1, antes de chutar o balde, tira meia hora de cada matéria do dia. Providência 2, evita a matéria de decorar. Se você puder ir para os exercícios, ou então trocar a ordem das matérias do seu cronograma para você inserir ali uma matéria que é mais de cálculo, ou que é mais fazer questão, entendeu? Então, trocar de matéria, mudar o cronograma. Às vezes, botar uma matéria que é mais agradável para você, uma matéria que você gosta, tá? Para você não ficar com um furo no cronograma. Então, primeira coisa, bater a procrastinação, reduzir carga horária. Segunda coisa, trocar a matéria, colocar uma matéria mais agradável, uma matéria que não é de decorar. Quando a gente está muito saturado, às vezes a gente aguenta até fazer questões, mas a gente não aguenta decorar lei seca. Vocês percebem isso? O pior é decorar lei seca, gente. É um pesadelo aquilo, né? Infelizmente é necessário para passar, porque a banca cobra essa memorização. Então, tá difícil estudar, vamos tomar essa medida, né? Trocou a matéria. Agora, tem momentos em que você reduz a carga horária, você troca a matéria, você vai para as questões, você vai para a videoaula e não vai. Não dá, não foi. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai chutar o balde e no dia seguinte você vai buscar o balde. Combinado? Agora, a partir do momento que você usou todos os nossos parâmetros, você usou todas as estratégias para tentar concentrar para estudar e nada funcionou, você falou, ok, último recurso, nós vamos chutar o balde. A partir do momento que você chuta esse balde direito. Faz valer a pena. Descansa. Descansa mesmo. Você chutar o balde e ficar sentindo culpa, você não descansou e você não estudou. É o pior cenário. O pior. Então, assumiu que é um dia de parar? Para. Mas para em paz. Vai relaxar. Tá? Meu pai sempre tem uma frase ótima. Sempre leva isso pra minha vida. Quando você não consegue fazer nada, pelo menos descansa. Porque aí você garante um rendimento bom no outro dia. Então, não consegue. Anota essa frase aí, essa sabedoria de papai. Não consegue, o dia que você não consegue fazer nada, pelo menos descansa. Que aí o negócio já fica bom pro dia seguinte. E tira essa doidice de ficar compensando, tem que compensar, tem que compensar, tem que compensar, tem que compensar. Esquece compensar. Você vai pegar o cronograma do outro dia e tocar como se nada tivesse acontecido. Depois eu vou mandar um artigo para vocês no grupo sobre compensação de horário. Quem não leu esse artigo meu, eu vou mandar, porque está explicado assim, nos mínimos detalhes, tá? A questão da compensação. Por que compensar horário, em regra, salvo raríssimas exceções, é um problema. Porque a partir do momento que você tem essa carta na manga, amor, eu compenso, acabou. Você vai sair dando carteirada torta e direito. Porque depois eu compenso, parece que não gera impacto. Até virar a bola de neve, você ser atropelado por ela e ficar, né, naquela bad própria do concurseiro. Não dá. Deixa eu ver minha cola aqui, se eu tenho mais algum ponto para falar sobre essa parte. Então, falamos da questão do extremo é a preguiça, que ela poucas vezes está presente. E falamos do outro extremo, que é o burnout, quando você não estuda porque você realmente não consegue fisicamente fazer aquela ação. E o que tem no meio? Vamos falar do meio, porque agora eu falei dos extremos, né? Preguiça, burnout. E passei para vocês os parâmetros para vocês identificarem se é preguiça ou se não é preguiça. Sim, vou falar assim, pode deixar. Daqui a pouco você manda de novo, tá? Só para não perder a sequência aqui. Certo? Um extremo, descanso. Um extremo, burnout. E o que tem no meio? Porque normalmente você não tá nem aqui e com a graça de Deus você não tá aqui. Você também não tá no burnout.
Onde é que a gente normalmente está? Aqui nesse meio. E o que que tem no meio? Agora a gente chegou na medula do problema. O que que tem no meio? Por que que às vezes você aguenta estudar fisicamente, dizendo, né, falando, você não está com um problema de burnout. E não é propriamente preguiça. Parece que é uma força do além que se interpõe entre a sua pessoa e a matéria. Você fala, gente, parece que tem um muro entre a matéria e eu. Não tá indo e eu não sei por quê. Vamos lá, primeira coisa. Vamos diferenciar motivação e disciplina. Isso é muito importante. A gente, às vezes, fica esperando se sentir motivado para estudar. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Por quê? Porque a motivação, ela não vem antes do estudo, ela vem depois. Anotem isso aí. A motivação não vem antes, ela vem depois. Ah, mas eu leio um post no Instagram e fico super motivada. Essa motivação aí é oca, ela vai durar 5 minutos. Você vai rolar um pouco mais o feed, antes de ir pro livro, ela já acabou. Isso aí é fogo de palha, né? Como que a gente se realmente tem uma motivação que ela dura? Que ela passa de um dia para o outro, e para o outro, e para o outro, gerando a sonhada constância. Como que a gente tem essa motivação? Por que que a motivação vem depois e não antes? Olha só. Se você está motivado antes de fazer, você está meio que motivado com base numa fantasia. Não tem nada concreto ali antes que te indique que as coisas vão caminhar bem. Porque a gente só estuda porque a gente acha que vai passar. Né? Por mais inseguro que você se sinta, você só está estudando porque você acha que você vai passar. Pronto, já chacoalhei a cabeça de um monte de gente aí, né? Que a pessoa assim, não, eu tenho certeza que eu não vou passar. Não, você acha que você vai passar sim. Você só tá com medo. Mas você acha que você vai, senão você não estaria estudando. Já clareamos isso, né? Quando a gente se motiva antes de estudar, então é meio que uma fantasia. E essa fantasia, ela tende a não durar. Porque chega um ponto que você começa a questionar, mas será que vai mesmo? Será que não vai? Você quer provas. Você quer dados. Você quer fatos para dar mais um passo. Porque a gente morre de medo de estudar à toa, né? A gente morre de medo de estudar em vão. Então a gente quer o quê? Dados. Você quer certeza. Você quer, passar papel passado no cartório, que aquela hora de estudo vai se converter numa nomeação. É isso que a gente quer. Se a gente tivesse essa certeza, ninguém procrastinava. Se eu falasse assim, estuda 3.000 horas, o dia que você bater 3.000 horas, a vaga vai cair na sua cabeça. Eu te dou certeza. Ninguém procrastinava. Você ia bater 3.000 horas assim, ó. Essa compreensão já não muda um pouco sua visão das coisas? Você imaginar esse cenário, você fala, é verdade. Então, acho que meu problema ali é porque eu tô com medo, hein? Eu acho que eu procrastino muito porque eu não tenho essa certeza absoluta. Eu acho que vai, mas e se não for? Essa dúvida que é o drama. Então, como é que a gente tem uma motivação verdadeira? Verdadeira. Você primeiro estuda. Com base em quê? Na consciência da necessidade, na vontade de tomar posse num cargo público, naquela coisa de eu tenho que, eu preciso para melhorar a minha vida. E aí você começa a tocar seu estudo. Se você começa a tocar seu estudo e o negócio não flui, e você revisa e não lembra quase nada, e você faz questões e é 30% de acerto, a sua motivação, ela não é alimentada. E aí, acabou para você. Já por outro lado, você começou meio, não sei se vai, não sei se isso é minha praia, mas vamos tentar. Vamos lá, passar no concurso público é muito bom, então vamos ver se eu dou conta desse recado aqui. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí, você que nunca chegou na aula 3, chega na aula 3. Aí você vai fazer a bateria de questões da aula 3 e você acerta 85%, coisa que você nunca fez antes. Aí você vai fazer a sua revisão e você lembra tudo das aulas anteriores ou quase tudo. Você acha que essa pessoa ela tem muito ou pouca chance de procrastinar? Pouca. Porque ela tá vendo
que o negócio está indo bem. Se a gente vê que o negócio está indo bem, a gente tem o que a gente tanto quer? Dados. A gente tem números para provar pra gente que vai dar certo. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Faz sentido? Você precisa do dado, você precisa do número. Frase motivacional, ela vai durar 5 minutos na sua cabeça. O que vai te empurrar de um dia para o outro de estudo é número. É você ver que tá dando diferença. Por isso que eu bato tanto na tecla de ter um método. Por quê? Porque não vai dar para você ter esse resultado bom sem um método. Não dá. Não dá. Então, vamos supor que você que estava ali falou assim: nunca cheguei na aula 3 e nunca tirei 85% de acerto em nada. Aí você já deu aquela animada. Aí você vai para aula 4, para aula 5, para aula 6. Você chega na aula 6 e fala: caraca, eu lembro as aulas anteriores. Aí você vai lá naquela aula 1, que da primeira vez você acertou 70% e você faz 95%. Você acha que você vai procrastinar? Não vai. Não vai. Porque você sente que você tá, dominando a situação. Você sente que aquele projeto seu, ele vai desenrolar. Então a motivação, ela depende dos seus resultados. Por isso que não existe motivação real, aquela motivação de um dia para o outro, aquilo que te empurra, não existe sem que você tenha começado a estudar. Porque como é que a gente vai ter um número se você não fez ainda? Entenderam? A gente precisa do número. Então a motivação, ela vem depois. Clareou isso? Quando a gente entende que a motivação vem depois e ela depende do número, olha a ficha que cai pra gente. Peraí, então eu que construo a minha motivação? Não é um troço que Deus joga dentro da minha cabeça? Porque Deus faz muito, mas Deus também passou tarefa para você. Tem coisa que ele passou para você fazer que ele sabe que você dá conta. Então, quem constrói a sua motivação é você. Ah, mas eu estou desmotivado. Você não construiu a sua motivação. Ah, eu estou super motivado. Parabéns, você construiu a sua motivação. Ah, mas eu não quero ser tão responsável assim. Mas olha só, a partir do momento que você assume a responsabilidade, você ganha uma coisa linda da vida chamada controle. Ó que coisa boa. Você controla, cara. Responsabilidade é uma palavra muito pesada para explicar uma outra coisa maravilhosa que é poder. O poder está na tua mão. Quem é responsável tem poder. Quem não tem a responsabilidade é refém. Anota isso. Quem é responsável. Quando a gente fala responsabilidade, dá um peso, né? Parece uma coisa chata. É isso mesmo. A gente falando de autorresponsabilidade na aula passada. Isso aí. Quando a gente fala responsabilidade, parece chato. Parece que você nem quer. Ai, nossa, se eu puder me livrar disso, eu vou me livrar. Mas não existe ter poder sem ter responsabilidade. É uma coisa casada na outra. Então, em vez de olhar para a responsabilidade, pensa, eu estou aumentando o meu poder. Estou aumentando o meu poder. Quem não quer ter poder sobre as coisas, sobre a própria vida? Todo mundo quer. Então, a responsabilidade, ela traz esse bônus do poder. E a gente quer tanto esse bônus. Tanto. Tá tudo fazendo sentido até agora, pessoal? Então, entendemos que a motivação, ela é construída. É sua responsabilidade. Realmente, responsabilidade tem um peso. Mas ela traz o bônus que a gente quer, que é o poder. Tá, beleza. Mas mesmo com bons resultados, tem dia que a gente não tá na vibe. Mesmo quando você tá indo bem. Não é que você vai desistir. Você também não chega nesse extremo, já que você tá tendo bons resultados. Mas tem dia que você tá mais caidinho. Não é assim? Vocês percebem que a motivação, ela tem uma natureza variável. Ela vai conforme o nosso humor. Às vezes aconteceu alguma coisa e a gente tá mais para baixo. A nossa autoestima tá um pouco abalada. Então, ela é variável. Agora, a nossa constância não combina com uma coisa que é variável.
constância e variável são opostos. E o que a gente precisa no estudo? A gente precisa da constância. A constância é crucial para sua retenção de conteúdo, memorização, ganhar velocidade de revisão, para tudo. Tem que ter a constância. Aí você fala, peraí, mas eu vejo sempre falando motivação para estudar, motivação para estudar. Motivação é a cereja do bolo. A motivação é o enfeite. Agora, o que vai mover você não é a motivação, porque ela é variável. O dia que você estiver motivado vai ser um dia mais leve, o dia que você estiver desmotivado vai ser um dia mais pesado. Agora, você não pode ficar ao sabor da variação da motivação, senão o negócio vai desandar. É aí que entra a disciplina, porque ela é estável. Então, a disciplina ela vai estar sempre ali. A motivação, em alguns dias ela vai estar, em alguns dias ela não vai estar, em alguns dias ela vai estar altíssima e aí seu dia vai ser maravilhoso. Em alguns dias ela vai estar assim, fraquinha, mas você vai executar do mesmo jeito, porque você tem a disciplina. Então, tira da sua cabeça que só dá para render no dia que você está motivado. Não. Você vai render no dia que você está desmotivado também. A diferença é que o dia sem motivação é um dia mais pesado, mais cinza. Tá claro isso? Então, não espera a motivação para começar. A motivação, ela vai aparecendo conforme você vai andando. Tá claro isso? Deixa eu olhar minha cola aqui, ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ó, Maricele falando uma coisa. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. É assim. É aquela lógica do até meia hora de estudo é melhor do que zero. A gente sempre fala isso, né? Deixa eu colar aqui. Outra coisa importante, pessoal. Quando a gente fala em estudar, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É alguma coisa positiva ou uma coisa negativa? Falem a verdade aí pra mim. Quando eu falo, você tem que estudar hoje, você acorda e fala, tem que estudar. Qual é a primeira coisa que vem em você? Uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Chay falando, positiva. Você pensa, você fica feliz quando você acorda de manhã e fala, eu vou estudar? Tairone falando, obrigação. Obrigação é uma palavra muito chave no que a gente vai conversar agora. Vitor falando, depende da matéria, né? Tem matéria que é uma energia positiva. Tem matéria que fala, meu Deus, concurso é obrigação. Depende da matéria, necessidade de aprovação. A Ju falando. Então, vamos lá. Algumas pessoas falando positivo, algumas falando negativo, algumas falando que depende da matéria. Realmente, eu acho que a matéria é uma coisa que pesa muito. Porque matéria que a gente gosta, apesar de que você está estudando por obrigação, né? Não é um lazer, você tem um projeto com meta para bater, então, né, é uma obrigação. Quando é uma matéria que a gente gosta, vai suave. Quando é uma matéria que a gente não gosta, vai mais arrastado. Mas eu acho que a palavra que mais pesa quando a gente pensa em estudo para concurso não é um estudo voluntário. Eu adoro estudar. Eu amo estudar história. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sou viciada. Eu leio todo dia. Eu amo. É um estudo? Eu sinto uma obrigação? De jeito nenhum. Por quê? Porque o dia que eu tô com muito sono, eu sempre gosto de ler antes de dormir. Eu durmo. Eu não tenho a obrigação de fazer todo dia. Eu faço o que eu gosto. É o meu lazer. Então, o estudo, quando ele não é para concurso, né? Você faz do seu gosto, o assunto que te interessa, no ritmo que te interessa, não conta a hora. É um estudo leve. E esse a gente retém que é uma bênção, já perceberam? Não esquece nada. Agora, o estudo que você conta a hora, que tem que bater meta, isso é uma obrigação. Tem essa pecha de obrigação. E obrigação é sempre uma coisa muito negativa. A gente sente como uma coisa negativa, uma coisa que nos oprime, um peso. E se a gente olha dessa forma, como uma obrigação e um peso que é uma realidade, tá? É porque as coisas você vai enxergar de ângulos diferentes. Então, tem o ângulo da obrigação, como tem o ângulo que Lisa tá falando agora. Eu fico feliz, eu me sinto grata de poder estudar. Às vezes, também, a gente vê muitas coisas na internet assim. Você não pode ficar encarando seu estudo como uma obrigação. Estudar é um luxo. Eu mesma já postei isso várias vezes e eu acho realmente que é um luxo estudar. Se você for olhar a quantidade de pessoas no nosso país que gostaria de estar no seu lugar, é muita gente. Só que olha só, fazer igual minha psicóloga fazia comigo na terapia. Ela pegava uma caixinha em cima da mesa e falava assim, Gabriela, eu tô olhando daqui,
e você está olhando daqui. Você está vendo um lado, a caixinha tinha cores diferentes de cada lado. Você está vendo que a caixinha é vermelha, eu estou vendo que a caixinha é azul, e é a mesma caixinha. Então, uma mesma coisa vista de ângulos diferentes, não quer dizer que um ângulo é verdade e o outro é mentira, que um é certo e o outro está errado. Então, olha só, você pode sentir o peso da obrigação e a chatice da obrigação e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa extremamente grata pela oportunidade de estudar. Quando a gente enxerga isso, a gente sente menos culpa. Porque se você tem que estar o tempo todo só sentindo gratidão, 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 o dia que você não tá na vibe da gratidão, você se sente mal com você. Você se julga. Porque você sabe que é um privilégio. Mas naquele dia você queria fazer qualquer coisa menos estudar. E isso é humano. Então não vamos enxergar como coisas excludentes. É só um ângulo diferente de uma mesma realidade. Tem dia que vai estar facílimo você enxergar do ângulo da gratidão. E tem dia que não. Tem dia que você vai só enxergar do ângulo da obrigação. E tem dia que você vai enxergar de um ângulo pior ainda. Uma opressão. Por que que eu fui me colocar nessa situação? Esse país é muito injusto, não era para eu estar passando por isso. Era para eu me formar e arrumar um emprego bom na iniciativa privada sem ter que me sujeitar a esse tipo de pressão. Então tem dia que você vai ver as coisas cor-de-rosa e tem dia que vai estar cinza. E se você, nesse momento, lembrar dessa conversa, você vai lembrar que o rosa existe. Só que você não tá vendo ele naquele momento. Mas ele tá lá, o rosa tá lá. Como o cinza tá lá. No dia rosa, o cinza também tá lá. Você só não tá vendo ele naquele momento. Quando a gente enxerga isso, entende esses ângulos diferentes, sabe o que acontece? Os sentimentos pesados, eles ficam um pouquinho menos pesados. Concordam? Você não sente tanta culpa no dia que você não tá na vibe, você pensa que saco, eu não queria estar vivendo isso, eu não aguento mais, minha vida tá um caos. Você não se sente tão culpado, porque você sabe que ao mesmo tempo você é grato. Dá para ter os dois sentimentos ao mesmo tempo, por mais antagônicos que eles pareçam. Certo? Então, lembrar que você enxerga a mesma realidade de ângulos diferentes em dias diferentes. E no dia que tá rosa, você sabe que o dia cinza vem. Da mesma forma que no dia que tá cinza, você tem que lembrar que o rosa vem. Certo? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Quando você enxerga dessa maneira, você não se apavora nos dias ruins. Você enxerga como que é, só um dia difícil. E mais dias difíceis virão e mais dias bons virão. E isso traz o que pra gente? Paz. E quando a gente tem paz, sabe o que acontece? Você começa a ter mais dias bons do que ruins. Perceberam isso? Quando você está em paz, os dias bons se multiplicam. E os dias ruins, eles nunca vão sumir completamente. Você pode ser a pessoa mais espiritualizada do mundo, a pessoa mais calma, a pessoa que fez não sei quantos anos de terapia. Você vai continuar tendo dia bom e ruim. Isso é do ser humano. Agora, o grande ponto, assim, que vira a chave na vida da gente é entender que no dia bom, ter a humildade de lembrar que o dia ruim, ele vem. E no dia ruim, ter a paz de espírito de lembrar que o dia bom também vem. Pronto. Isso aí, sua ansiedade já vai lá embaixo. Já vai lá embaixo. Outra coisa interessante da gente pensar. Quando a gente olha para o estudo, né, cumprir um cronograma como uma obrigação, você tira de você um reconhecimento de que você tomou uma boa decisão para sua vida. Olha só. Se você olha para o estudo e pensa, obrigação. É normal você pensar isso, porque de fato tem esse caráter. A gente tem esse ângulo de analisar a situação. Só que se a obrigação parece que alguém impôs a você. Você tira de você
palmas e confetes que você merece por ter tomado uma decisão na sua vida. Então, você procura, no dia que você está vendo do ângulo da obrigação, lembrar, não, peraí, eu não estou sendo oprimido e obrigado, pelo menos não tanto quanto eu estou achando hoje. Por quê? Porque eu escolhi esse caminho. Há muitas escolhas possíveis para uma vida profissional, muitas. Mas você escolheu esse. Por quê? Porque você achou que o prêmio valia o sacrifício. Você achou que o prêmio valia o sacrifício. Tudo bem que quando a gente decide, sendo bem justa, a gente não tem noção do tamanho do sacrifício. Eu acho, inclusive, que se a gente soubesse no detalhe, a gente não teria coragem de começar. Ainda bem que a gente não sabe. Ainda bem que a gente não sabe. Por quê? Porque a gente ia abortar vários projetos que viram a vida da gente. Porque, gente, tudo que é muito grande na nossa vida e você tem um salto muito grande na sua qualidade de vida, vai dar um trabalho do cão. Vai dar um trabalho danado. Então tem coisa que é melhor você não saber. Quem aí tem filho, e eu senti muito claramente isso quando eu tive Rafinha. Você até ouve as pessoas falando, porque você não vai dormir, porque você não tem um minuto de sossego mais, porque é uma preocupação 24 horas, você até ouve. Mas você não tem noção. Até a criança sair da sua barriga. No primeiro 3 horas da manhã, você fala, caraca, sinistro. Se eu soubesse que era assim, eu teria tido mais medo. Agora, graças a Deus que eu não sabia. Dou graças a Deus. Por quê? Porque meu grau de felicidade, de plenitude na vida, é muito maior com ele do que quando não tinha ele. Não tô falando que isso funciona para todo mundo, tá, gente? Cada uma é a senhora do seu próprio útero. Eu tenho essa teoria na minha vida. Cada uma sabe o que é melhor para o seu útero. Né? Não vamos tentar ficar pressionando as pessoas. Tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer ter filho. Mas para mim, eu queria muito. Só que eu tinha medo. Eu tinha muito medo. Porque era um projeto muito grande. Como o concurso é um projeto muito grande. A gente vai sentir medo quando a gente vai fazer uma coisa muito grande, uma virada muito grande na nossa vida. Só que se toda vez você souber os mínimos detalhes, você não está empoderada o suficiente no início da jornada para saber todos os detalhes. Você não tem estrutura psicológica para saber todos os detalhes no começo. Depois que você já andou muito, que você já entendeu ali como é que a situação é, você é mais forte. Pensa só, você é muito mais forte hoje do que quando você começou. Você olha para trás e pensa, ai, gente, eu era tão fofo, inocente. Vocês sentem isso? Eu sentia. Eu falava, gente, eu era tadinho, coitada. Eu era tipo um gatinho fofinho, peludinho. Eu não sabia nada que estava acontecendo. E conforme você caminha, você vai criando uma casca grossa. Vai criando uma casca grossa. E ali, nesse momento de casca grossa, você tem a condição de administrar o grau da treta que você se meteu. Antes não é hora de saber. Senão você não começa. Aí você vai ser aquela pessoa amedrontada, que nunca desenrolou nada na vida, não levou nenhum projeto grande até o fim, vai ficar frustrada, medrosa, sem sua casca grossa. A gente precisa disso, gente, para evoluir. Então, amém, que a gente não sabe no começo. Graças a Deus. Então, olha só. O que eu quero que vocês façam? Enxergar de ângulos diferentes. E para tirar a cara de obrigação, toda vez que você pensa só na obrigação, eu fui oprimido, você se coloca numa posição de vítima e tira de você o reconhecimento pela excelente decisão que você tomou na sua vida. Você tomou uma decisão muito corajosa. Não é para qualquer um, não, que você fez. Decidiu só para concurso e fazer. Isso não é para qualquer um. Então, palmas para você. Joga confete em você pela excelente decisão que você tomou. A pessoa, para decidir estudar para concurso, primeiro, ela tem que ter um bom nível de estudo. Senão ela nem sabe que concurso existe. A gente nem sabe que isso existe. Então, você já tem isso a seu favor. Você tem que ter uma boa autoestima. Por mais que a sua autoestima esteja combalida nesse momento, ali você realmente achou que o negócio ia dar pé. Então, você tinha uma boa autoestima. E você ainda tem, senão você já tinha largado.
Você só tá um pouco assim, o negócio tá um pouco confuso na sua cabeça, mas ela tá aí. Porque senão você não tinha. A Chay falando, tome confete pra todos. Isso mesmo. Porque olha só, ninguém vai ficar jogando confete em você enquanto você estiver estudando, tá? Só a gente aqui mesmo. Porque você só ganha confete quando você passa. Antes, você é só uma pessoa maluca que tá se achando que vai passar no concurso. Só isso que eu digo pra vocês. Então, não fiquem tristes se o povo não jogar confete. O povo não vai jogar confete. Quem vai jogar confete? A gente. Nosso grupo, nossos colegas. Pessoas que estão vivendo o que a gente está vivendo, que sabe que a gente chega no final do dia e, cara, você merecia uma estátua de bronze. Tem dia que você merecia uma estátua de bronze em tamanho natural pelo seu empenho. Porque não é mole. Olha a quantidade de coisas emocionais, ferramentas emocionais que você tem que ter para levar esse projeto para frente. Você tem que ter calma, você tem que ter paciência, você tem que ter persistência, você tem que ter resiliência, você tem que ter concentração, você tem que ter vontade de melhorar. Caraca! Tem que ser um ninja praticamente. Né? E você tá aí fazendo o maior esforço da sua vida e você nunca foi tão mal visto socialmente. Você já ganhou confete por muito menos. Ixi, muito menos. E agora que é a hora que você tá precisando de um confetezinho, ia ser bom um confetezinho. Não tem um ser humano para jogar um confete em você. Sacanagem. Então, o que a gente tem que desenvolver? A habilidade de jogar o próprio confete, amor. Você vai ter que jogar seu próprio confete. Desculpa. Né? Não tem como. Por isso que eu gosto de criar comunidade com vocês. Porque a gente vai jogar confete um no outro. A gente precisa do confete? Não, dá pra ir sem confete? Dá, mas pô, fica pesado pra caramba. É bom quando alguém chega pra você e fala, não, fica calmo, vai dar tudo certo, você tá indo bem. Às vezes, isso transforma o dia da pessoa. Às vezes você tá na bad, não consegue estudar, alguém olha pra você, olha no fundo dos seus olhos e fala assim, cara, vai dar certo. Manda ver que vai dar certo. Pronto. É só o que você precisava. Então, é necessário confete? Não. Ajuda? Pô, ajuda. Não dá pra negar que ajuda. Infelizmente, a gente tem que lidar com nossas necessidades e vulnerabilidades de ser humano que a gente adora dizer que não tem, mas tem. Eu não preciso de ninguém. Mentira, precisa. Eu não preciso de confete. Pode até não precisar, amor, mas você quer que eu sei. Não é? Se a gente é sincero, eu sempre acho que se a gente é sincero com essas necessidades, a gente não tem mais chance de conseguir. Às vezes, você está convivendo com alguém na sua casa, o marido, a esposa, pai, mãe, alguém que está perto de você. E às vezes a pessoa ela quer te motivar, mas nem todo mundo tem ferramentas para lidar com o emocional, né? Acho que grande parte da população é completa analfabeta emocional. Aí a pessoa olha para sua cara e fala assim: teu concorrente está estudando, hein? Tem que estudar, hein? E a pessoa acha que está te fazendo um bem. Às vezes você estudou o dia inteiro, um segundo que você deitou no sofá, a pessoa, mas já tá descansando? Caraca! Só que a pessoa às vezes não sabe motivar, ela acha que ela tá fazendo um bem para você. Sabe o que pode te ajudar a conseguir o confete? Não com todas as pessoas, tá? Que tem gente que vai morrer no analfabetismo emocional. Mas tem gente que se você puxar de canto e falar assim, olha só, quando você fala isso, eu fico numa bad, eu não consigo estudar. Se você falasse tal coisa, me abordasse de tal forma, pô, ia ser ótimo. Tem gente que vai ouvir, vai se sentir super mal de ter te feito sentir mal e vai te dar o confete que você tanto precisa e quer. E tem gente que vai achar que é tudo mimimi, senta a bunda na cadeira e estuda e Capitão Nascimento. É assim. Aí o que a gente faz com esse ser humaninho? Deus, perdoe, essa pessoa não sabe o que ela tá fazendo. E a pessoa que dá o confete, você troca confete com ela. Você também joga confete nela, ela joga confete em você, é coisa boa. Não fica mais leve a vida? A gente tem que procurar maneiras de tornar a nossa vida mais leve. Ah, mas eu tô muito triste porque fulano, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, não quer jogar o confete. Amor, o confete é da pessoa, ela joga em quem ela quiser. Ninguém tem obrigação de jogar o confete em você. A partir, mas eu amo essa pessoa me ama, por que ela não joga o confete? Cada um com seus problemas. Para de exigir o confete de todo mundo. Se você conseguir um aqui, outro ali, você já tá com muita sorte. Às vezes nem é uma pessoa muito da sua intimidade que vai conseguir jogar o confete em você. Às vezes é um colega que você nunca viu pessoalmente, mas entende sua dor e suas dificuldades
mais do que quem mora na tua casa. Então, não exige confete de todo mundo. Tenta arrumar suas fontes de confete com quem entende o que você está passando. Porque quem não vive essa realidade não entende. A pessoa pode até ser solidária, mas ela não entende. Só entende quem passa. Ponto, tá? Deixa eu ver minha cola aqui mais que eu tenho que falar com vocês, que eu fiz uma longa lista. Vamos lá. Vamos falar de um ponto importante agora. Reforço positivo psicológico e reforço negativo. O que é a forma mais rudimentar de reforço? Negativo. Que é aquela motivação que você vê para todo lado. Seu concorrente está estudando, o que você faz de meia-noite às 6, tem que estudar 12 horas por dia se não passa, né? Isso é o reforço negativo. Você motiva a pessoa, você empurra a pessoa a fazer alguma coisa pelo medo. E o ser humano só faz as coisas por dois motivos, né? Para ter prazer ou para evitar a dor. Já ouviram isso? O ser humano só faz as coisas por dois motivos, ter prazer ou evitar a dor. Você vai evitar a dor de uma reprovação e tudo mais. Porque a pessoa está te ameaçando, ela está te motivando com base na ameaça, no medo, na comparação, né? Isso é um tipo de reforço. Funciona? Eu não vou dizer para vocês que não funciona, porque funciona. Você está apavorado, você vai fazer. Agora, com que qualidade você vai fazer, que são elas. E por quanto tempo você vai aguentar isso sem surtar, é um outro problema. Então, às vezes, esse tipo de motivação, a pessoa até rende bem, e daqui a pouco burnout, e daqui a pouco transtorno de ansiedade, e daqui a pouco depressão. Aí adiantou de quê se você não cruzou a linha de chegada? Adiantou de nada. Então, e aí vai uma opinião pessoal, tenho horror a reforço negativo. Horror. Eu acho que não é sustentável. E eu acho que as pessoas, todas as pessoas, precisam muito mais de um abraço do que de um chicote. E eu não falo isso porque eu sou super boazinha e fofa. Gente, eu não sou. Não vai achando que eu sou assim, que eu não sou assim. Eu acho que às vezes até parece. Gente, será que os meninos estão achando que eu sou de um jeito que eu não sou? Eu não sou uma pessoa super emotiva. Eu sou uma pessoa bem pragmática, na verdade. E por eu ser pragmática, eu vejo, gente, o reforço negativo não é sustentável. A Ana falando, é igual adestramento de animal. Exatamente, você vai dar uma jornalada no coitado do cachorro, dá um biscoito. Cara, dá o biscoito quando ele faz certo. Entende? É a mesma coisa. O reforço negativo, qual o problema dele? Num primeiro momento, ele dá efeito, porque você tá apavorado e vai fazer. Então, às vezes, uma pessoa que tá um tempão sem conseguir estudar, às vezes arruma um coach ou entra num cursinho com essa pegada e a pessoa fica maravilhada que, de repente, ela conseguiu sair daquele marasmo e estudar. Por quê? Porque realmente funciona. Não vou dizer que não funciona, funciona. Só que aí começam a vir os efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? O dia que você não conseguir fazer direito, vem culpa. Você sente todo dia medo. Se você tá com uma pessoa que tá ali só com o chicote cantando, sabe o que acontece? A sua autoestima vai ficando um trapo. O reforço negativo, ele é basicamente um relacionamento abusivo. Faz sentido para vocês? Anotem isso. O reforço negativo, ele é um relacionamento abusivo. Porque a pessoa está te amedrontando, te acuando, te comparando, balançando a tua autoestima, motivando através da culpa. Vocês acham que a pessoa consegue ir longe dessa forma? Não vai. Então, às vezes, tem um efeito de tirar a pessoa do marasmo naquele momento, mas lá na frente, isso cobra um preço muito alto. Muito alto. E aí, o que acontece? Essa pessoa chuta o balde forever. Mas não vale a pena estudar para concurso. Nesses moldes, eu também acho que não vale, não. Sabe aquela frase? Uma coisa que custa a sua saúde mental é cara demais? É caro demais. Agora, o concurso custa a sua saúde mental? Não necessariamente. Depende de como é que você aborda o concurso. Então, não é o concurso que cobra esse preço.
É a forma como você tomou o caminho para chegar na sua vaga. Faz sentido? Faz sentido. E tem o que além do reforço negativo? Reforço positivo. Agora vamos fazer uma observação. Reforço positivo é a gente celebrar as pequenas vitórias. É você que fazia 50% de acerto, fazer 55% e pensar: caraca, eu fiz 55%, cara. Arrasei. Agora, o reforço positivo não pode ser mentira. Ele não pode ser descolado da realidade. Senão, ele vai gerar um efeito colateral, que é a frustração. Porque em algum momento você vai se deparar com a realidade. Então não adianta você se iludir, se iludir, se iludir, se iludir. Também é o outro extremo daquele coach, fala assim, maravilhoso, tá indo super bem, lê 5 páginas por hora, tá bom. 50% de acerto tá ótimo, super vai dar para passar no concurso. E aí você chega lá, só videoaula é suficiente. A gente vê isso. Por quê? Porque é tão fácil motivar o aluno falando o que ele quer ouvir. É tão fácil. Só que aí essa pessoa vai para a prova. E a banca vai contar para ela que o buraco é mais embaixo. Aí vem o quê? A raiva, o ressentimento, a frustração, a sensação de que foi enganado. E a comprovação mental de que a pessoa é incapaz. A pessoa vai tomar aquilo como prova de que ela é incapaz. Efeito colateral. Então, a gente tem que trabalhar no reforço positivo dentro de uma realidade. O que é o reforço positivo fantasioso? 55% de acerto é suficiente para passar. Isso é um reforço positivo fora da realidade. Agora, o que é um reforço positivo dentro da realidade? Caraca, eu passei de 50 para 55. Olha só, isso comprova que eu vou conseguir passar de 55 para 60, de 60 para 65, de 65 para 70 e assim por diante. Isso é um reforço positivo dentro da realidade. Às vezes a gente também é levado a crer que ter essa visão, esse reforço positivo vai te fazer uma pessoa mole, uma pessoa que não se esforça. Não, você vai ser mole e não vai se esforçar se você tiver naquele reforço positivo, palmas e não preciso melhorar nada. Aquele reforço positivo fantasioso. Isso realmente vai te fazer uma pessoa fraca que não vai alcançar nada na vida. O reforço negativo vai te fazer uma pessoa doente, triste, deprimida e ansiosa. Um reforço positivo dentro da realidade é o que vai te levar longe. Então, lembra disso que eu tô falando com vocês. Quando você começar a se torturar mentalmente. Porque a gente fala horrores pra gente. Na nossa cabeça. Coisas que a gente não falaria nem pro inimigo. Mas você fala pra você todo santo dia ali batendo. E como é que você justifica esse relacionamento abusivo com você mesmo? Como é que você justifica pra você? Não, mas eu tenho que pegar pesado comigo para eu crescer na vida. Não, eu tenho que pegar pesado comigo para eu me motivar. Não, você vai adoecer. Você não tem que pegar pesado, você tem que pegar na medida. Na medida é o que vai te levar longe. Tá clareando algumas coisas aí na cabecinha de vocês, gente? Agora, por que a gente muitas vezes vai na internet e vê só os extremos? Ou falar, não, eu autocuidado, vou cuidar da minha saúde mental. Aí a pessoa não estuda nada, porque aí, né, você vai pra praia, você tá cuidando da sua saúde mental é o mais importante, você não faz nada na vida também. Ou a gente vê esse extremo demais nas redes sociais hoje em dia. Vou estudar meia hora por dia e vou passar para fisco porque eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Não vai passar, desculpa, não dá. Meia hora por dia não dá. Né? Então, nem esse extremo e nem o extremo eu só passo se eu me maltratar, se eu sofrer. Não. Por que a gente vê esses dois extremos nas redes sociais? Porque eles são os mais fáceis. E por serem extremos, eles chamam muita atenção. E se eles chamam a atenção, eles geram o que no Instagram, minha gente? Engajamento. Vocês já viram um cursinho que posta umas coisas assim, não vou citar nomes, que são absolutamente ultrajantes, absurdas? E aí você fala assim, gente, mas isso depõe contra a marca deles, né? Por
que eles estão postando um negócio agressivo desse na internet? Porque cada vez que você vai lá xingar o cursinho, sabe o que eles ganham no Instagram? Engajamento! E aí o post dele aparece para mais gente, e aí eles vão crescendo, 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 crescendo. Entendeu? Então é por isso que a gente vê os extremos. Porque os extremos chamam atenção e geram engajamento. Não quer dizer que eles são verdadeiros só porque eles estão ali o tempo todo. Só porque as pessoas estão te sugerindo aquilo o tempo todo. Para e analisa. Lembra que a gente já conversou em aulas anteriores? Você é uma pessoa adulta responsável por ter um filtro. Ah, mas a culpa é das pessoas da internet que ficam jogando esses absurdos para cima de mim. Cadê teu filtro? Você é a pessoa adulta, você é responsável por selecionar o que você acredita, o que você não acredita. E quando você é responsável, você tem o que a gente falou hoje? Poder. E a gente ama poder. A gente ama de paixão. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar com vocês hoje. Só pra gente fechar a nossa aula. Eu já pensei do horário, né? Sempre. Eu falei que essas aulas iam ser 1 hora, nunca, jamais eu vou fazer menos de 1h30, né? Pessoal, última coisa, eu já falei isso com vocês em aulas anteriores, mas eu quero reforçar aqui na aula de procrastinação. Procrastinação. Não diga que você é uma pessoa procrastinadora. Porque a pessoa que diz que ela é procrastinadora, ela vai fazer o que os procrastinadores fazem. Você já está justificando. Se você fala, eu sou procrastinadora, o que você está dizendo? Eu nasci assim, eu não tenho culpa nenhuma de ser assim, então não tem outra alternativa na minha vida a não ser procrastinar, porque isso está no meu DNA. Você fugiu da responsabilidade, concorda? Lembra da nossa primeira aula? Qual foi o ponto central da primeira aula? Você não é, você está. Lembra da primeira aula? Você não é, você está. Então você vai ter momentos mais e menos procrastinadores, mas não coloca isso dentro de você, tá? Não coloca. Você não é procrastinador. Tira esse rótulo. Enquanto você não arrancar esse rótulo de você, você não vai parar de procrastinar. Você não é. Você está procrastinando naquele momento porque você tomou a decisão de procrastinar naquele momento. Para você mudar essa realidade, é só você tomar uma outra decisão. Claro? Só para fechar. Por que muitas vezes a gente se sabota? Porque a procrastinação é uma autossabotagem. Porque a gente sente que a gente não vai dar conta, porque a gente sente que a gente não merece, mas principalmente porque a nossa autoestima tá lá no dedão do pé. Quando a autoestima tá muito baixa, você vira teu pior inimigo. Já viram isso? A autoestima tá baixa, começa a autossabotagem. Você vira teu pior inimigo. Então, quando você notar que você está procrastinando, eu quero que você faça o seguinte exercício mental. Anotem aí. Você vai pensar, estou procrastinando. Nunca sou procrastinador, hein? Estou procrastinando. Preciso melhorar minha autoestima. Você tem que casar uma coisa com a outra no teu pensamento. Enquanto você não linkar autoestima com procrastinação, você vai ficar muito menos motivado a resolver esse problema. Porque quando a gente fala, você está com a autoestima muito baixa, você sente um senso de urgência maior para resolver esse problema. Parece um problema mais sério. Já a procrastinação parece uma preguicinha gostosinha, assim, que você vai levando e empurrando com a barriga. Então, quando você vê que você está procrastinando, pare e se pergunta, por que você acha que você está se auto-sabotando? Dê nome aos bois. Por que eu estou me auto-sabotando? Por que a minha autoestima está baixa? Às vezes a gente também procrastina e usa a seguinte frase: mas eu mereço descansar, mas eu mereço parar, mas eu mereço não ler essa lei, mas eu mereço não fazer essas questões. Mas você também merece uma outra coisa, que é passar no concurso. Qual merecimento você quer? Porque, de fato, se você começar com eu mereço descansar, você está coberto de razão, você está com razão saindo pelos poros. Você merece descansar? Merece. Mas você também merece passar. Qual merecimento você quer exercer? Anotem isso. Qual merecimento você quer exercer? Eu mereço descansar? Sim, mas eu também mereço passar.
se vocês começarem, essa aula é uma aula para vocês reassistirem, tá? Não pensem que vendo a aula uma vez só, as coisas vão ficar na cabeça de vocês. É igual matéria, você tem que revisar. Por isso que eu vou deixar vocês 2 anos com acesso a essas videoaulas aqui, porque eu quero vocês assistindo toda vez que o bicho pegar emocionalmente para vocês. Essa aula é para rever, porque eu falei 1000 pontos aqui importantes para acabar com a procrastinação de vocês. Não dá para reter tudo de uma vez. Tem que de tempos em tempos rever. Então, para fechar nossa aula de hoje sobre merecimento. Eu mereço descansar? Mereço. E você vai descansar? Vai. Mas na hora do cronograma, você vai estudar, porque você também merece passar. Você merece ter sucesso na vida. Você merece realizar seus sonhos. Você merece ter um salário legal. Você merece estabilidade financeira. Você merece tudo isso também. E aí, a gente vai ignorar esse merecimento? Porque você ficou apegado em um merecimento só, que é descansar? Não, tem vários merecimentos. A gente vai tentar fazer com que você atinja todos eles. Não pensa pequeno, não espera tão pouco para a tua vida. Você merece o descanso e merece passar e merece o sucesso e merece viagem para Paris, com certeza, Chay. Foi a primeira viagem que eu fiz, sabia? Quando eu passei no concurso. Foi a primeira viagem que eu fiz. Primeiro lugar, primeira viagem internacional da minha vida foi Paris. Cheguei lá, quase desmaiei de emoção. Quase tive um treco. Vi a Torre Eiffel, falei, meu Deus do céu. Fiquei doidinha. Muitas coisas maravilhosas esperam por vocês. Viagem é só uma delas, mas eu vou te falar a verdade, é uma das melhores, cara. Pra mim, é uma das melhores coisas. Eu sou muito viciada. Amo. E realmente é uma coisa que, para minha realidade financeira, para a realidade financeira da minha família toda, não era uma coisa que estava ao nosso alcance. Não estava. E se tornou uma coisa da nossa vida porque eu passei no concurso. Entenderam? Meu irmão passou no concurso. Meu marido é concursado. Então, tudo na vida flui muito mais tranquilo. Entende? Então, merece viagem para Paris. Entendeu? Qualquer dia, um dia fora de aula, de papo, a gente conversa sobre viagem. Vou dar umas dicas massas para vocês. Quem for viajar, ó, me manda e-mail. Quero um roteirinho. Sou boa nisso. Então, você merece tudo isso, cara. Merece viagem para Paris, merece um apartamento, uma casa legal, viajar pro Japão. Nossa, gente, Japão, eu ia comer até dizer chega. Até dizer chega numa viagem dessa. Então, merece tudo isso. Então, não fica pegado num merecimentozinho só, que é descanso. Vai descansar? Vai descansar também. Mas não abre mão dos outros, cara. Tanta coisa boa. Aí você tá descansando sem nenhum real no bolso também. Não resolve muita coisa não, tá? A experiência é própria. Descansar e você não poder nem sonhar com certas coisas é muito ruim, muito triste. Gente, olha o povo fechando viagem. Já tá Rebeca e Chay combinando de ir pra Tóquio. Daqui a pouco tem excursão. Gente, ó, é isso. Terminamos a nossa aula de hoje. Adorei nosso papo. Sempre adoro conversar com vocês, ver a carinha de vocês, ver os comentários de vocês. Me divirto horrores. Depois eu vou mandar para vocês alguns artigos para vocês lerem. Também extras, adoro. Amei a aula, amei falar com vocês. Aproveitem. Toda a aula eu vou falar isso. No final de semana, quem tem que estudar vai estudar. Mas todos nós vamos fazer o quê? Encher o tanque emocional. Sabe que tem uma coisa legal para encher o tanque emocional? Além de tudo que a gente já falou, gente, para mim, o que enche meu tanque emocional? Booking.com. Entra no site, booking.com. Joga o nome dos lugares que você sonha visitar, olha os hotéis, olha os quartos, olha aquelas fotos do café da manhã. Adoro café da manhã, minha refeição preferida. Gente, mas vou contar uma coisa pra vocês. Uma vez eu fui num hotel, nunca vou esquecer. Nunca falei, venci na vida, aquele dia. Tinha uma torre, não era tipo um troço que jorrava Nutella. Nunca vou esquecer, melhor café da manhã da minha vida. Eu comia o waffle, você fazia o waffle naquela maquininha, tinha uma torre que simplesmente jorrava Nutella. Um hotel em Berlim, gente. Eu só chegava com waffle embaixo, fazia uma montanha. Aquela viagem engordei 5 quilos. Eu andava o dia inteirinho. Cheguei em Vitória, pesei 5 quilos a mais na balança. Só na base da Nutella. Não mole não, gente. Mole não. Ó, beijo pra vocês. Divirtam-se no final de semana. Façam coisas legais. Durmam um pouquinho mais do que o normal durante a semana. Se recomponham. Puxem pra vocês poder
Fortaleçam-se. A gente precisa se fortalecer. Isso é um exercício diário. Ó, deu o tempo do descanso, vai ver aquele filme, vai ver aquela série, vai dar uma volta na rua, vai tomar um sol na cara. A gente fica igual vampiro quando estuda para concurso, só sai de noite. Vai lá, põe a cara no sol um pouquinho, faz bem. Tá bom? Grande beijo. A gente vai se falando no nosso grupo, que eu amo de paixão, nosso grupo lá do Telegram. Beleza? Beijão, amores. Até a próxima.